Ok, vestibulando, estamos aqui de volta, né? Aulas de vetores aqui, um pouco de grandezas físicas. Lembrando que no primeiro bloco nós deixamos aqui bem claro com o professor Edilson Pipoca, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então, você mede a velocidade, tem lá, né, o velocímetro, uma velocidade de 80 km por hora, 90 km por hora. Então, isso aí é uma grandeza física. Você mede o tempo, o relógio marca 3 horas, 4 horas passadas. Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza física. Essa grandeza física, ela é dividida, na verdade, em 3. Adimensional, escalar e vetorial. Nós falamos no primeiro bloco, a escalar e a vetorial, a diferença. A escalar ela é representada só pelo número de unidade, o significado físico. Por exemplo, o tempo, nós vamos ao intervalo, daqui a 5 minutos a gente volta. Então, daqui a 5 minutos, só o número 5 e o significado físico minuto, a unidade minuto, o tempo ficou totalmente expresso só pelo o número e a unidade. Então, isso é uma grandeza física escalar. A vetorial, como nós falamos aqui no primeiro bloco, se você vai aplicar uma força de 40 newton numa mesa, você pergunta 40 para onde? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda? Então, a força necessita de direção e de sentido. Então, a força já é um exemplo de grandeza vetorial. Aí nós demos outro exemplo de grandeza vetorial, velocidade, força, campo magnético, campo elétrico, tá certo? Então, falamos aí para vocês. E existe a grandeza também chamada adimensional, que nós não falamos do primeiro bloco, nem do segundo bloco, que são poucas grandezas, na verdade é o coeficiente de atrito, o índice de refração, que é representado apenas por um número, tá certo? Ela não tem nenhuma unidade, nem direção, nem sentido. Então, o coeficiente de atrito é 0,3. Então, o coeficiente de atrito é representado apenas por um número. Esse tipo de grandeza que é representado apenas pelo número, a gente chama de grandeza adimensional. Adimensional, ok? Então, a grandeza adimensional. Beleza? Adimensional, representada apenas por um número, escalar por um número e uma unidade, vetorial, além do número da unidade, ou seja, do módulo da intensidade, necessita de uma direção e de um sentido, ok? Professor Pipoca falou e vai repetir agora exemplos de grandezas escalares, exemplos de grandeza vetorial, para a gente ir para um novo exercício. Professor Edilson Pipoca. Muito bem, gente, só relembrando, né? A grandeza escalar só tem intensidade, só tem módulo, só tem número, né? Exemplo é o tempo, né? A massa e a temperatura, como falamos aqui. Então, como é a principal característica, como é que você sabe realmente que a grandeza, ela é escalar? Você mede ela, você imagina ela. Você vai dizer que a hora é 2 horas para cima, 2 horas, não existe. Então, não tem como misturar as grandezas. Já a grandeza vetorial, não. Ela tem intensidade, tem um número, tem a direção, que é a reta, e tem o sentido, que é uma seta. Exemplo, velocidade, aceleração, força, isso tudo são grandezas vetoriais. Então, vestibulando, só para fechar aqui, a gente para mais uma questãozinha, nosso último bloco. Olha aí na telinha. Se eu tenho um vetor escrito aí na telinha, ó, você observa que esse vetor aí, ó, ele está aí na direção horizontal, está para a direita, então ele tem uma direção e um sentido. Se eu tenho esse vetor outro que está aparecendo aí, ó, ele está na vertical, está para cima, ou você pode dar também em forma de pontos cardeais, ele está para o norte, ok? Já esse vetor aqui, ó, ele está na direção diagonal, tá? E está apontando, por exemplo, para o nordeste, ok? Se você colocar aí geograficamente, eu teria aqui norte e sul, leste, e esse vetor aí está apontando entre o norte e o leste, estaria aí na direção do nordeste. Agora, o que eu quero observar é que esse vetor aqui, sempre que ele está em diagonal, ele forma um ângulo. Então, você pode dar a direção também em função desse ângulo, ok? Então, você pode dizer que a direção dele é esse ângulo, ou seja, é o arco, por exemplo, né, que tem essa tangente aí de θ, ok? Então, você pode dar a direção em função da tangente do ângulo. Você pode dizer que a direção vai ser um ângulo θ, tá certo? Cuja o arco, a tangente é tanto. Então, você encontra a tangente, então vamos supor que a tangente deu 3/4, então você pode dizer que a direção dele, tá certo? É um ângulo que corresponde ao arco que a tangente é 3/4, ou seja, é o ângulo que tem uma tangente igual a 3/4. Aí você vai na tabela e vê qual é o ângulo
que tem essa tangente 3/4. Então, lá vai aparecer esse ângulo, então você pode dar a direção em função desse ângulo. Por exemplo, é um ângulo igual na direção, ele está em direção inclinada, mas num ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, você pode dar a direção em função também de um ângulo 30 graus com a horizontal, tá? Então, você, se tiver lá o vetor, como nós vimos, deixa eu só passar aqui, só passando aqui. Como a gente viu, por exemplo, eu tenho aqui um vetor que deu aqui 3, outro vetor aqui que deu 4. Então, está aqui meu vetor resultante, vamos supor que deu esse vetor soma. Então, eu posso falar aqui para vocês que esse ângulo aqui, eu posso dar a direção em função desse ângulo. É um ângulo que forma aí com a horizontal o ângulo cujo a tangente dele, o arco tangente, vale 3/4, que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí eu olho qual é o ângulo que a tangente é 3/4, né? Eu não estou aqui com a tabela nem lembrando, mas o ângulo que der, então você vai dizer que ele forma esse ângulo com a horizontal. Vamos supor que fosse 30 graus, só um exemplo, não é, mas vamos supor. Então, eu diria que a direção desse vetor forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, porque eu ia ver qual é o ângulo que a tangente é igual a 3/4, ok? Então, eu posso dar a direção em termos do arco tangente também, ok? Beleza? Para cá, logo do arco seno, do arco cosseno, depende dos valores que você tiver, ok, vestibulando? Então, foi só um lembretezinho aí e nós vamos para mais uma questãozinha aí sobre vetores. Acompanha aí na telinha. Bom, então vamos para uma questão, né, gente? Aí a questão diz assim para a gente: uma partícula está sob a ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual a. Aí você olha na figurazinha aí, ó. Agora, nós trabalhamos aqui sempre com dois vetores. 2 na mesma direção em sentido, 2, numa direção, com a mesma direção em sentido contrário, 2 que estavam formando o ângulo de 90 graus. E essa figura aí, você está vendo que tem 3 vetores, né? 2 vetores na mesma direção em sentido contrário e um vetor que está com outra direção em sentido contrário. Então, como é que se resolve isso aí, professor? Ok, vestibulando. Então, vamos passar aí a telinha, ó, aumentando aí, colocando ele aí. Você observa que quando eu tenho 3 ou mais vetores, eu vou fazendo de 2 em 2. Então, você vai resolvendo de 2 em 2. A cada 2 que você resolve, né, desaparece um. Então, por exemplo, vocês estão observando que a força F1 é 20, a força F2 é 60. E elas estão na mesma direção, nesse caso aí horizontal, mas estão em sentidos contrários. Então, nós vimos que vai vencer a maior, F2, e vai ser a diferença. Como está em sentido contrário, eu vou diminuir 60 menos 20. Então, na verdade, vai sobrar para o lado direito, vai sobrar 60 menos 20 e 40. Então, nesse caso, eu vou pegar esses dois vetores, força, F1, 20, F2, 60, e como eles estão na mesma direção horizontal, mas estão em sentido contrário, o F1 para a esquerda, o F2 para a direita, então eu vou diminuir 60, o maior do menor, 60 menos 20, 40, e vai prevalecer a direção e o sentido do maior, que é 60. Então, diminuo 60 menos 20, 40. Então, o meu desenho já vai passar a ser esse, ó. Eu vou pegar 20 que está para um lado, 60 está para o outro, vou diminuir o maior do menor, 60 menos 20 vai dar 40, e ele vai prevalecer o sentido do maior, então vai ficar para a direita e não para a esquerda. E embaixo continua o de 30, porque eu ainda não mexi. Então ficou aqui F3 com 30, e esses dois de 20 e 60, restou apenas um de 40. Então, eu vou pegando de 2 em 2. Peguei esses dois e restou 40. Agora eu vou fazer 40 com 30. Ok? Passa para o professor Pipoca, que ele vai dizer 40 e 30, qual é a situação que eu vou fazer aí com eles. Bom, você está vendo que agora ficou 2 vetores com direção... Passa para ele aí, Jonathan. Ficou 2 vetores com direções diferentes. Neste caso, você vai olhar que ângulo estão formando. Olhando na figurazinha, pode jogar a figura novamente, olha aí, ó. Um ângulo ficou na horizontal, para a direita 40, e outro vetor ficou na vertical, para baixo, de 30 graus. 90 graus formam um ângulo. O que é que se faz, gente? Usa o teorema de Pitágoras, onde o resultado da soma é a raiz quadrada de um vetor A ao quadrado mais um vetor B ao quadrado. Nesse caso, 30 ao quadrado, 900, mais
40 ao quadrado dá 1.600, que vai dar 2.500, raiz de 2.500, 50 newtons. Então, o resultado disso aí foi 50 newtons. Observação importante, observação muito importante. 3 ou mais vetores, vai resolvendo de 2 em 2. Neste caso, resolveu logo os vetores que estavam na mesma direção e sentidos contrários. Aí, vendo? O vetor resultante desses dois deu um vetor com a direção para o lado do maior, que nesse caso vai F2, de 40 newtons. Bom, agora eu tenho só um vetor na horizontal e outro vetor na vertical, que não mexeu, continuou lá, que é o de 30 newtons. Olha, dois vetores com direções e sentidos contrários. Direção horizontal, o outro direção vertical. Um para a direita, o outro para baixo, e aí formando um ângulo entre eles de 90 graus. Nesse caso, regra do paralelograma, teorema de Pitágoras. Olha aí, ó, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, resolvendo essa continha aí bem básica, 50 newtons é o resultado. Ok, pessoal? Então, olha aí na figurinha aí, né? Eu tinha 60 para a direita, 20 para a esquerda. Então, se alguém puxa você com 60 para a direita e um mais fraquinho puxa você com 20 para a esquerda, vai ganhar para a direita e vai ser a diferença. 60 menos 20 vai dar 40. Aí ficou os dois na vertical. 40 com 30 na vertical, dá Pitágoras. Fica 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, que a resposta a gente viu que é 50. Ok, vestibulando? Lembrando também, vestibulando, olha para cá, que nós temos o último caso, porque nós vimos, quando estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu somo. Quando estão na mesma direção e sentido contrário, a gente diminui. Quando está Pitágoras, a gente aplica exatamente 90 graus Pitágoras. E quando é um ângulo qualquer, a gente aplica aquela forma maior do cosseno, né, professor Pipoca? Exatamente. Vai lembrar aí para vocês, enquanto a gente vai descrever. Passa aí para o professor. Agora vamos lá. O professor vai colocar um desenhozinho aí. Digamos que você tem um vetor na horizontal, né, e um vetor na diagonal. Entre eles, digamos, formando um ângulo de 30 graus. Ok? Nesse caso aí. Nós só resolvemos aqui caso que o ângulo estava 90 graus. E esse ângulo de 30 graus? Aí você tem que usar o teorema do paralelograma, onde diz que o resultante, que é a soma, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, mais duas vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo. Tira aí o símbolozinho da TV União aí, Jonathan, um pouquinho. Aí, ok?